Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Muito bem, olha só. Estou aqui hoje para fazer a correção daquela folha sobre transitividade verbal revisional, tá? Então peguem aí comigo, por favor. Nesse número 1, nós tínhamos que sublinhar o predicado, que é o que eu falo sobre o sujeito, e indicar se o verbo é transitivo ou intransitivo. Então você vai analisar o seguinte, eu gosto de pensar assim. Dentro da frase, você tira o sujeito, que é de quem você fala, e você observa o verbo. Lendo o sujeito e o verbo, então você interpreta, observa. Se até ali você consegue compreender a essência da frase. Compreendida a essência da frase, você tem então um verbo intransitivo. Ah, não compreendi, preciso de uma informação complementar. Então, ele é transitivo. Muito bem. Aqui na letra A, o sujeito é a brisa. Então, se você ler, a brisa soprou, saber que é do mar é só uma informação adicional, uma informação acessória. Portanto, esse verbo soprou, ele é intransitivo. Agora, na letra B, se você observa que o sujeito é o nevoeiro. Então, você lê o nevoeiro cobriu. Aqui, quem cobre, cobre alguém ou alguma coisa. Eu preciso da informação toda a cidade. Ou seja, esse verbo é transitivo. Na letra C, o sujeito está intercalado. Que você tem um raio caiu na porteira do curral. Muito bem. Se você lê um raio caiu, ele já tem aí a compreensão essencial da frase. Saber que é na porteira do curral, que é uma ideia de lugar, também é acessório. Ou seja, esse verbo caiu é intransitivo. Nas letras D e E, você tem o mesmo verbo, que é lia, porém com informações diferentes. Então, você tem que analisar o contexto. Na letra D, você observa que muito é uma ideia de intensidade e que durante a noite é uma ideia de tempo, ou seja, então quando você observa esse verbo, interpreta esse verbo na D, sabe que ele é intransitivo. Na letra E, você tem algo específico, mostrando o que a pessoa lia, que são romances policiais. Aqui é um objeto, aqui é um objeto direto, ou seja, na letra E, o verbo lia é transitivo. Já na F, você tem a cerca impediu a fuga do gado. Se você ler a cerca impediu, fica sem sentido. Quem impede, impede alguma coisa ou alguém. Então, a gente tem aqui a fuga do gado, ou seja, verbo transitivo. No 2, a gente tem que classificar nas orações abaixo os verbos intransitivos, diretos, indiretos, ou os dois ao mesmo tempo. A gente tem aqui na letra A. Guardou é o verbo, né? Quem guarda, guarda alguma coisa. O que ele guardou? A documentação. Então, a documentação é o objeto direto e guardou, verbo transitivo direto. Você pode até abreviar para VTD. E o objeto direto, OD. Demos a informação necessária. Demos, nós demos. Quem dá alguma coisa. Pode ser alguém. O que ele deu? A informação necessária. Objeto direto, verbo transitivo direto. Na D, preciso. Eu preciso. Quem precisa, precisa de algo ou de alguém. Do que preciso? De uma boa orientação. Então, de uma boa orientação, objeto indireto, porque começou com a preposição de, preciso, verbo transitivo indireto. Na D, na biblioteca encontrei a primeira edição de uma obra rara. Na biblioteca, uma ideia só de lugar. Então, encontrei, eu encontrei. Quem encontra, encontra alguma coisa. O que eu encontrei? A primeira edição de uma obra rara. Objeto direto, verbo transitivo, direto. Meu irmão respondeu com presteza a carta do seu amigo. Então, a gente tem, meu irmão é o sujeito, respondeu. Quem responde, responde a alguém ou alguma coisa. Com presteza, é só a forma como ele, o modo como ele respondeu. Então, a carta de seu amigo é o objeto indireto. Você tem o A até com crase aí. Esse verbo é verbo transitivo indireto. Bom, a gente tem aqui, na letra F, o cuida. Cada um cuida de si. Quem cuida, cuida de alguém ou de alguma coisa. Então, de si é objeto indireto e o cuida é verbo transitivo indireto. Na G, a gente tem às 11 horas, com a expressão só de tempo, a sineta, que é o sujeito, deu.
em dada alguma coisa. Então, aqui é o sinal das aulas, que é o objeto direto, o verbo transitivo direto. Na H, os passageiros não lhe deram a devida atenção. Então, os passageiros aqui, o sujeito, não lhe deram. Quem dá alguma coisa, pode ser alguém. Então, aqui, a devida atenção é o objeto direto, verbo transitivo direto. Confio a Deus as minhas amarguras. Aqui a gente tem um verbo que é simultâneo. Então, a gente tem confio, eu confio, o sujeito está oculto. O que confio? As minhas amarguras, objeto direto. A quem? A Deus, objeto indireto. VTD e I, verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Na J, a gente tem não pude assistir a solenidade toda. Temos o assistir com o sentido de ver. Quem assiste com o sentido de ver, assiste a alguma coisa. Então, a solenidade toda, objeto indireto, inclusive o A está com crase. Então, ele é verbo transitivo indireto. Agora, a gente tem aqui, é um outro contexto. O verbo assistir está com sentido de cuidar, de zelar. Então, quando você lê, aqui o sujeito é o doente, então o doente foi bem assistido. Quando você diz que o doente foi bem assistido, você já subentende que é pelo contexto médico, que ele foi bem cuidado, ele já te deu contexto aqui. Então, a gente pode classificar esse verbo como foi assistido, como intransitivo. Temos que circular e classificar os objetos nos 5 para terminarmos. Na A, você tem nós, como sujeito, enviamos. Quem envia algo pode ser alguém. O que enviei? Circulares. Objeto direto. A quem? A todos os chefes de seção. Objeto indireto. Será conferido um prêmio, aqui o sujeito está ao contrário, um prêmio será conferido aos vencedores da maratona. Então, o que será conferido? Um prêmio. Não, desculpe. Então, o prêmio não é o sujeito. Ele faz parte do objeto, sim. Então, um prêmio, objeto direto. E aos vencedores, objeto indireto. Agora, na C, nós temos destinamos. Nós destinamos. O que destinamos? Uma medalha de ouro, objeto direto. A quem? Ao campeão de natação, objeto indireto. O mágico tirava coelhos da cartola. Muito bem. Se você ler até o verbo, o mágico tirava. O que ele tirava? Coelhos da cartola. Então, objeto direto, verbo transitivo direto. Na letra E, para finalizar, lembre-se, nas situações difíceis, dos meus conselhos. Quem se lembra de alguém ou de alguma coisa. Do que ele está se lembrando? Dos meus conselhos. Então, dos é a preposição. Então, dos meus conselhos é o objeto indireto e esse verbo é transitivo indireto, tá? Muito bem. Então, aqui a gente encerra a nossa correção de hoje. E façam uns acertos aí nessa folha, qualquer dúvida é só falar. E também reforçar uma ideia com vocês de que eu tenho observado que a maior parte dos alunos tem mantido as respostas completas. Isso é muito bom, estou parabenizando esses alunos. E às vezes percebo que um ou outro acaba se esquecendo, às vezes na correria do dia a dia, né? Então, por favor, não deixem de fazer as respostas completas, são muito importantes para vocês. Isso além da escola, tá? À medida que você treina as respostas completas, isso acaba se tornando algo natural para você e será cobrado em vestibulares logo mais à frente, tá bom? Então, até a próxima aula. Um beijo para vocês.